Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Wiltágoras. Vamos dar continuidade ao assunto de regra de 3. Hoje vamos ver regra de 3 composta. Como é que resolve uma regra de 3 composta? Como é que ela aparece? Qual a diferença de regra de 3 simples para composta? A gente lembra que a regra de 3 simples é quando aparece duas grandezas. Na composta aparecem mais de duas grandezas. Então a gente vai tentar compactar a composta para se transformar numa simples. E aí dar continuidade justamente aos cálculos do que a gente já viu na aula passada. Tá? Vamos ver esse exemplo daqui de uma regra de 3 composta. O motorista fez um certo percurso em 6 dias, viajando 8 horas por dia com a velocidade média de 70 km por hora. Se quiser refazer esse percurso em 8 dias, viajando 7 horas por dia, deve manter a velocidade média de quanto? Então, primeira coisa que a gente tem que identificar, né? Quais são as grandezas que aparecem? A gente tem a grandeza tempo, que é expressa em dias, 8 horas por dia, ou seja, é como se fosse a jornada de trabalho dele, e a velocidade, que é de 70 km por hora. Então, tem a grandeza tempo foi dado em dia, jornada, que é hora por dia, e a velocidade média. Então, na primeira linha, é a primeira oração da nossa frase, tá? Então, o que é que nós temos aqui? 6 dias, viajando 8 horas por dia, ele faz um percurso a uma velocidade de 70 km por hora. A segunda oração, lembra, é a segunda linha da nossa regra de 3. Então, se quiser refazer esse percurso em 8 dias, então 8 dias, viajando 7 horas por dia, deve manter que velocidade média? Então, x na velocidade média. Então, aqui a gente vai atribuir uma seta só de orientação para a grandeza da velocidade média. Então, por exemplo, eu vou colocar a seta para cima. Isso não quer dizer que a velocidade está aumentando, não, tá? Não tem nada a ver, não. É só uma questão de orientação. Para quê? Para que a gente, quando for relacionar a grandeza que tem incógnita x com as demais grandezas, para saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional de forma independente, tá? Então, a gente vai fazer a pergunta para a grandeza que tem incógnita x com as demais grandezas. Então, primeiro, velocidade média e hora por dia. Por exemplo, se a gente aumentar a nossa velocidade, eu vou precisar de mais ou menos horas por dia para chegar. Tá? Então, aqui essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Você pode perceber que se você aumentar a velocidade, você precisa de menos hora por dia de percurso. Então, grandezas inversamente proporcionais. Agora a gente vai relacionar velocidade média com dia, com o tempo. Se aumentar a minha velocidade, eu vou realizar a viagem em mais ou menos tempo. Então, menos tempo, né? Então, aqui, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Professor, eu posso relacionar hora por dia com dia? Nesse exemplo, não. Por quê? Porque eu não tenho a variável, né, a incógnita x, nem em grandeza hora por dia, nem na grandeza dia. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai transformar toda essa equação, aliás, toda essa regra, né, essa regra de 3, em diretamente proporcional. Então, eu escolho uma seta para cima ou para baixo. Aí eu vou querer seta para baixo. Então, seta para baixo, então o que tiver seta para baixo vai manter. Se tiver seta para cima, a gente vai inverter. Aqui está seta para baixo, então mantém 6 em cima, 8 embaixo. Tem seta para baixo? Mantém 8 em cima e 7 embaixo. Aqui a seta está para cima, eu quero seta para baixo. Então vai inverter esses valores. O que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vai para baixo. Então tá aí. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar em produtos e frações, isolando exatamente a grandeza que tem incógnita x. Então vai ficar x sobre 70 igual a 6 sobre 8 vezes 8 sobre 7. E agora? Agora a gente vai brincar de cortar, né? Ó, 8 dividido por 8 dá 1. Aqui, ó,
70 dividido por 7 dá 10, né? O número fica exatamente no maior valor. E x vai ser igual a 7 vezes 6, 60. Então, logo, 60 km por hora é a minha resposta, letra C. Tenho entendido essa questão? Vamos fazer mais uma questão, tá? Vou apagar o quadro e a gente volta em seguida. Vamos de volta. Agora, segundo exemplo aqui, foi da Universidade Federal do Pará. Para asfaltar 1 km de estrada, 30 homens gastaram 20 dias trabalhando 8 horas por dia. 20 homens para asfaltar 2 km da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastaram quantos dias? Então, observe que aqui, como está aparecendo, aqui, ó, uma estrada, né? O comprimento da estrada, número de homens e o tempo expresso em dias, e aqui ó, uma quarta grandeza, hora por dia. Então aqui eu tenho comprimento, ó, determinado comprimento, temos número de homens, tá? Número de homens, isso aqui também é uma grandeza, o tempo expresso em dia, e aqui a jornada de trabalho, jornada, que é outra grandeza. Então vamos reler. Então observe que aqui eu tenho também duas frases, né? Eu tenho a primeira que informa que justamente vai colocar os elementos na primeira linha, onde ele diz para asfaltar 1 km, então aqui é 1 km, precisa de 30 homens, gastaram 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. E ele diz 20 homens, então 20 homens, para asfaltar 2 km aqui da mesma estrada, ou seja, nas mesmas condições de trabalho, trabalhando 12 horas por dia, então a jornada de trabalho, ele vai gastar quantos dias? Então está aqui a coluna tempo, a incógnita. Então lembrando que a gente tem, geralmente, são duas frases, né? Então a primeira oração é a primeira linha, são as primeiras informações, e a segunda oração é a segunda linha, tá? Então, pensando dessa forma, a gente mata todas as questões relacionadas à regra de 3 composta. Então, o segundo passo agora é a gente identificar quais são as grandezas direta e inversamente proporcional, relacionado sempre à grandeza que tem incógnita x. Então, a incógnita x é tempo, então a gente vai colocar uma setinha para ela. Eu escolhi seta para cima. Isso não quer dizer que tempo está aumentando não, tá? Então, vamos lá. A gente vai relacionar agora a grandeza que tem incógnita x com as demais grandezas, tá? Então, a gente vai relacionar a grandeza que tem incógnita x com o comprimento, por exemplo. E a gente faz a seguinte pergunta. Se aumentar o meu tempo, eu vou ter condições de construir mais ou menos estrada? Então, a resposta é mais, né? Então, quanto aumentar o tempo, eu vou produzir mais, eu vou construir mais estrada. Então, se essa seta está para cima, essa seta também está para cima, porque são grandezas diretamente proporcionais. Tempo e homem, tá? Se a gente aumentar o tempo, a gente vai precisar de mais ou menos pessoas trabalhando. Então, se eu aumento mais o tempo, não preciso contratar mais gente, né? Então, preciso de menos homens trabalhando. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se a seta está para cima, essa seta aqui vai estar para baixo. E tempo e jornada de trabalho, ou seja, hora por dia. Mesma coisa, vou fazer a pergunta a tempo e ver o que é que a jornada de trabalho responde. Se eu aumentar o meu tempo, eu vou precisar trabalhar mais hora por dia ou menos hora por dia? Então a resposta é menos horas por dia, né? Então são grandezas inversamente proporcionais. Qual é o meu objetivo agora? Transformar as grandezas em todas diretas. Então escolha aqui se eu quero tudo seta para cima ou tudo seta para baixo. Eu vou escolher seta para baixo para quê? Para que esse x fique em cima, tá? Então eu vou escolher seta para baixo. Então o que tem seta para baixo, mantém. O que tem seta para cima, vai inverter. Então aqui tem seta para cima, tem. Então vai inverter. 2 em cima, 1 embaixo. Aqui a seta é para baixo? É. Então mantém. 30 em cima, 20 embaixo.
Seta para cima, tá? A gente inverte. X em cima e 20 embaixo. Seta para baixo, tá? Então, mantém seta para baixo. 8 em cima e 12 embaixo. E agora, o que, a gente vai fazer? A gente vai isolar o valor que tem grandeza com incógnita x, tá? Vai ficar x sobre 20, a gente isola em forma de fração. E a gente vai multiplicar as demais frações, produto das demais frações. Então, vai ficar 2 sobre 1, vezes 30 sobre 20, vezes 8 sobre 12. Nesse caso aqui, é bom a gente sempre eliminar, tá? A gente cortar. Por quê? Porque vai facilitar. Ó, corta logo os zeros, 2 com 2. Que mais aqui, ó? 3 por 12, né? 12 por 3 dá 4. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, olha só como é que ficou a nossa resposta. X igual a 20 que estava dividindo, vai para lá multiplicando 2. 20 vezes 2, 40. Então, a gente vai precisar de 40 dias. Resposta, letra E. Bom, pessoal, espero que tenha gostado, tá? Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquela ajudinha, dá o joinha, ativa o sininho, né? E também comenta, né? Compartilha com os amigos, que ajuda o canal a crescer. E aí a gente leva esse conhecimento para muitas mais pessoas, tá bom? Ok, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.